Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Orestes, estamos aqui para mais uma questão da nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020 e eu quero que você dê uma olhada numa coisa. Eu tenho aqui uma questão do Enem de 2019, essa questão teve 23% de acertos na última prova e eu quero que você dê uma olhada no que ela nos conta. Ela fundamentalmente é uma questão de geometria analítica, mas ela poderia ser pensada interpretando a figura, já que nós temos a figura com uma escala bonitinha aqui. Então dá uma olhada comigo. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais. Indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. Então dá uma olhada comigo, o usuário P, que está colocado aqui, define um raio de abrangência com medida de 3 km. Muito bem. Cadê você? Com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para uma região central da cidade que concentra um número maior de usuários. Ou seja, se o sujeito está aqui na origem do sistema cartesiano, ele definiu um raio de 3, olha, até aqui a gente tem 3, até aqui a gente tem 3, e é um círculo, É um círculo de abrangência. Então, a gente ia pegar mais ou menos essa região que está colocada aqui. No lugar onde ele está agora, da parte visível do mapa, ele não alcançaria ninguém. Maravilha. Essa é uma informação que o enunciado nos deu lá. Ele vai para uma região mais central. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições são descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3 km. Então, o usuário Q definiu um raio de abrangência de 3 km. Olha só, daqui até aqui, ó, a gente tem 3 para cá, daqui até aqui a gente tem 3 para lá, e você sabe que por aqui a gente vai ter uma curva. O usuário o usuário R definiu um raio de abrangência. Deixa eu até corrigir e melhorar uma coisa aqui para nós. Deixa eu colocar aqui, ó. O raio de abrangência do primeiro usuário é de lá até aqui 3, de lá até aqui 3, não é relevante, mas daqui para cá 3, ok? Essa última aqui não é relevante. Então, isso em rosa é o raio de abrangência do usuário Q. O usuário R definiu um raio de abrangência de 2 km. Então dá uma olhada comigo, eu vou te dizer que linearmente eu venho de cá para cá e linearmente eu vou daqui para lá, perfeito? Então 2 e 2 ali, muito bem. E o usuário S definiu um raio de abrangência de 5 km. Então vamos colocar o usuário S aqui em azul e ele tem 5 km. Olha, de 3 ele vai a 8 lá em cima, no máximo, porque é um círculo, e ele vai de 5, ele vai até a origem que está colocada lá. Então, se você olhar com essa perspectiva, você vai entender que para o usuário S, qualquer bar é bar, tá ok? Para o usuário S, qualquer bar é bar nessa história. Agora, para o usuário Q, você vai perceber também que qualquer bar daria certo. A questão fica onde? A questão fica com o usuário R. Porque olha comigo, o raio do usuário R é de quanto? Olha lá, ó. O raio do usuário R, a gente colocou aqui em laranja. O raio do usuário R é de 2 km. Se o raio do usuário R é de 2 km, a gente vai entender o seguinte. Com base no gráfico e nas informações anteriores,
em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente. Para pensar. Para o usuário Q, qualquer bar é bar. Para o usuário S, qualquer bar é bar. Mas para o usuário R, para pensar comigo, se a gente calcular a distância, veja bem, se a gente calcular a distância do usuário R até o bar 4, deixa eu pôr ela aqui para você, ó. Distância do usuário R até o bar 4, ela está colocada aqui, ó. Para pensar comigo, você tem, olha só, você tem aqui, ó, cada quadradinho desse é 1 km. Então, 1 km aqui, 1 km aqui, 1 km aqui, ângulo de 90. Se você fizer Pitágoras, você tem uma hipotenusa que vale 2, você tem um cateto que vale 2 e um cateto que vale 1. Por Pitágoras, a distância de R até o bar 4 é igual a raiz de 5. E raiz de 5, pessoal, é 2,4 alguma coisa. É maior do que o raio que ele disse que é 2. Então, no bar 4 ele não alcança. Pela mesma lógica, a distância, olha lá, ó, daqui até aqui mede 1, daqui até aqui mede 1 e mede 1, mede 2. Então, a distância de, olha comigo, a distância de R até o bar 3 também é igual ao quê? Também é igual a raiz de 5. Se também é igual a raiz de 5, você vai entender que não alcança, olha lá, ó, bar R. O bar R não alcança nem o bar 3, nem o bar 4, nem tampouco o bar 2 e o bar 5. Então, a melhor opção, ou a única opção, para que o usuário P tenha match com os três, é que ele vá para o bar o quê? Para o bar número 1. Na prática, a gente nem precisava analisar a ideia pela geometria analítica. Poderia, claro. Você vai pegar e vai me dizer que a gente tem aqui o seguinte, ó. Deixa só eu trocar essa tela, para pensar comigo, e deixa eu limpar isso que está colocado aqui. A gente podia definir essa história pela distância. Eu vou dizer uma coisa, olha. Distância do ponto R até, eu vou por aqui, ó, 4. Só uma pergunta. Quem são as coordenadas do ponto R? O ponto R tem 6 e 7 para o X e para o Y, respectivamente. E o ponto 4, ó, ponto 4, aqui eu vou até mudar um pouquinho, peraí. Eu vou pôr aqui assim, ó, para você não ficar pensando, nossa, que 4 é esse, né? Então, quando eu penso no ponto 4, você vai me dizer que as coordenadas do ponto 4 são 4 e 6. 4 e 6. Quer ver? Como define, vou por aqui embaixo, a distância de um ponto A a um ponto B qualquer na geometria analítica? É raiz quadrada de x de um ponto menos x do outro elevado ao quadrado mais y de um ponto menos y do outro elevado ao quadrado. Ok? Essa é a condição que a gente tem aqui. Se essa é a condição que a gente tem aqui, você poderia calcular distância do ponto R até o ponto 4 e aí fazer com todas as outras distâncias para verificar qual dos bares ali seria a melhor opção. Mas aqui realmente define essa ideia é o ponto R em relação ao ponto 4. O que vai acontecer? Você vai me dizer que eu tenho lá, ó, raiz quadrada de 6 menos 4 nos dá 2 ao quadrado, 7 menos 6 nos dá 1 ao quadrado. Distância de R até o ponto 4 é igual a raiz de 5 unidade, desculpa, nem a unidade de comprimento, né? Opa, a gente sabe claramente aqui que são quilômetros. A gente sabe claramente que são quilômetros e raiz de 5, como a gente já falou, é 2,4 alguma coisa aproximadamente. Ou seja, não alcançaria o bar 4, não alcançaria o bar 3, não alcançaria o bar 2, não alcançaria, né, o raio de abrangência de R, não alcançaria nem o bar 3, nem o bar 4, nem o bar 3, nem o bar 4, nem o bar 2, nem o bar 5. Apenas o bar 1. Então, agora, o raio de abrangência do Q atinge todos os bares, o raio de abrangência do S atinge todos os bares. Para que o usuário P tenha match com os três de forma simultânea, ele deveria estar no bar o quê? Deveria estar no bar 1, por isso a nossa resposta é bar 1, letra A.
como você vê, é uma questão bastante elaborada, né? E ela merece cuidado e atenção aqui. Lembra, gosta desse conteúdo, mas ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, é muito, muito importante que você se inscreva para que a gente tenha aí um contato maior, você possa mandar mensagens, você possa comentar aqui nos vídeos, né? Você achou difícil essa questão? Você lembrava de geometria analítica? Se você fez o Enem o ano passado, como é que você resolveu essa questão? Você resolveu pela forma dedutiva dos comprimentos ou você resolveu pela geometria analítica? Me conta aqui nos comentários, legal? Meus caros, nos encontramos na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!